Fala galera do Força Máxima, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Lúcio Lobato de Química e hoje eu vou começar com a terceira série sobre o capítulo 18 de Química 1, beleza? Galera, esse capítulo que vai tratar de NOx. O que é NOx? NOx é a abreviação de número de oxidação e ele diz respeito à carga real ou aparente que um átomo adquire numa ligação química. Como assim? Deixa eu traduzir para vocês, olha só. A gente estudou nos capítulos anteriores, os tipos de ligação. A gente viu ligação iônica e ligação covalente. Lembra que na ligação iônica, um átomo doava elétrons, ficando com carga positiva, e outro átomo recebia elétrons, ficando com carga negativa? Então, esses caras, o cara que doava ficava com uma carga positiva, o cara que recebia ficava com carga negativa. Essas cargas são o que a gente chama de número de oxidação desses átomos, né? E nesse caso, são cargas reais, porque é uma ligação iônica. Um átomo, de fato, perdeu o elétron e o outro átomo, de fato, recebeu esses elétrons, né? Então, houve uma transferência real de elétrons ali. Então, a gente tem a formação de cargas reais. Essas cargas vão ser os NOx, os números de oxidação desses átomos nessa ligação iônica. Mas nas ligações covalentes, a gente tem uma pequena diferença, que a gente não tem um átomo doando e o outro átomo recebendo elétrons. O que a gente tem é uma espécie de compartilhamento de elétrons. Então isso dá a entender de que ninguém está ganhando nem perdendo o átomo, o que é verdade. Mas tem um pequeno porém, né? Você vai achar que ninguém tem carga. No entanto, a gente já estudou um conceito chamado de eletronegatividade, que é a capacidade de um elemento químico de atrair elétrons numa ligação química. Isso quer dizer que numa ligação covalente, os elétrons da ligação, caso essa ligação seja feita entre átomos diferentes, vão estar mais próximos de um dos átomos envolvidos nessa ligação. E então, esse átomo onde os elétrons estão mais próximos vai ter carga negativa, né? Esse átomo é o átomo mais eletronegativo, porque os elétrons estão mais próximos dele. Ele consegue atrair elétrons mais facilmente. Então, esse átomo vai ser o átomo que vai ter carga negativa. Se esse cara tem carga negativa, ele vai ter uma carga parcial, né? Uma espécie de carga aparente. E é isso que a gente vai chamar de NOx desse átomo. Por isso que eu falei para vocês que o NOx é uma carga real ou parcial que um átomo adquire numa ligação química. Aqui a gente tem uns exemplos. Ó. Na ligação iônica entre o Na e o Cl, entre o sódio e o cloro, o sódio perde um elétron, fica com carga mais 1, enquanto que o cloro recebe um elétron, fica com carga menos 1. O NOx do sódio aqui é mais 1, e o NOx do cloro aqui é menos 1. Já aqui, um exemplo de carga elétrica aparente é a molécula de HCl, que é uma molécula polar. O cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Isso quer dizer que o cloro vai conseguir atrair mais facilmente os elétrons dessa ligação. Logo, os elétrons dessa ligação vão estar mais próximos, vão estar concentrados no cloro. Isso faz com que o cloro adquira uma carga aparente negativa igual a menos 1, já que aqui é só um elétron do hidrogênio. Enquanto que o hidrogênio, como está perdendo esse elétron, está perdendo esse cabo de guerra, ele acaba ficando com uma carga positiva. Então, isso que é o NOx, é a carga real ou aparente de um átomo, numa ligação química. Beleza? Seguindo aqui, existem alguns conceitos fundamentais que eu gostaria de discutir com vocês antes da gente seguir aprendendo a como calcular o NOx. Né? São os conceitos de oxidação e de redução. O que é oxidação? O que a gente quer dizer quando fala que um elemento está oxidando? A gente quer dizer que esse elemento está perdendo elétrons. Então, oxidar é perder elétrons. Se você perde elétrons, você fica com carga positiva. Então, quando eu falo que o elemento está oxidando, o NOx dele vai estar aumentando, né? A carga dele vai estar ficando mais positiva. Então, isso que é oxidação, é perder elétrons. Enquanto que redução é o processo de receber elétrons. O seu NOx vai reduzir, vai abaixar, né? Porque você está recebendo cargas negativas. E são esses processos que estão envolvidos, né, em reações do tipo oxirredução, que são reações muito utilizadas para fazer, por exemplo, eletricidade. As baterias utilizam reações de oxirredução. Né? As pilhas utilizam reações de oxirredução. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Olha só nessa reação química aqui. Eu tenho aqui o NOx de cada um dos átomos envolvido nessa reação.
Dá uma olhada no que está acontecendo no NOx do manganês. Aqui nos reagentes, o manganês tem NOx mais 4, né? Ele tem NOx mais 4. Enquanto que nos produtos ele tem NOx mais 2. Repara, o NOx era mais 4 e foi para mais 2. Então o valor do NOx abaixou. Se o NOx diminuiu, o manganês aqui a gente fala que ele reduziu, ele sofreu redução. Enquanto isso, olha para o cloro. O cloro aqui tem NOx menos 1 nos reagentes. Enquanto nos produtos, ele tem NOx igual a 0. Isso quer dizer que ele perdeu um elétron, já que o NOx dele aumentou. Se o NOx dele aumentou, a gente fala que o cloro oxidou, que o cloro sofreu oxidação. Isso é muito importante, galera. Num processo, sempre que existir oxidação, vai existir redução. E sempre que existir redução, vai existir oxidação. Essas reações são dependentes umas das outras. Ok? Continuando, o nosso próximo tópico vai tratar de algumas regras para determinar o nível de oxidação. E aí, aqui, eu vou pular essas regras aqui iniciais e vou direto para a regra 5, porque ela vai ser útil para a gente entender as outras regras anteriores. Então, olha só. A regra 5 aqui fala que alguns elementos apresentam NOx fixo nos compostos. O que isso quer dizer? Sempre que você olhar para esse elemento químico dentro de um composto, você vai saber que o NOx dele é esse que eu vou falar para vocês. O primeiro são os metais alcalinos, a primeira regra. Os metais alcalinos, que são os elementos da família 1A, em um composto químico sempre vão ter NOx igual a mais 1. Por exemplo, aqui, ó, o NaCl, o sódio, o Na, é um elemento da família 1A. Logo, ele tem NOx mais 1 nesse composto, porque ele é metal da família 1A, e todo metal da família 1A tem NOx mais 1 dentro de um composto. Aqui o outro exemplo é o potássio. O potássio é um elemento da família 1A, e sempre que ele estiver no composto, ele vai ter NOx igual a mais 1. Além disso, os metais alcalino-terrosos, sempre em compostos, vão ter NOx igual a mais 2. Por exemplo, o magnésio no MgO tem o NOx igual a mais 2, porque é um elemento da família 2A, dos metais alcalino-terrosos, então dentro de um composto ele vai ter sempre o NOx mais 2. Já o cálcio também é da família 2A, também é um metal alcalino-terroso, então num composto tal como o CaCl2, ele vai ter o NOx igual a mais 2. Os metais prata, zinco e alumínio apresentam NOx iguais a mais 1, mais 2 e mais 3, respectivamente. Então a prata sempre tem NOx igual a mais 1 em compostos, tal como no AgI. O zinco sempre tem NOx igual a mais 2 nos compostos, tal como no ZNS. E o alumínio sempre tem NOx igual a mais 3 em compostos, tal como aqui no AlCl3, no cloreto de alumínio. O elemento flúor sempre vai ter o NOx igual a menos 1, porque ele é o mais eletronegativo da tabela periódica. Então ele vai roubar elétrons de todo mundo sempre. Por exemplo, aqui ó, no CaF, a gente tem CaF2, desculpa, a gente tem aqui o flúor ligado ao cálcio, e o flúor tem o NOx igual a menos 1, porque ele está no composto. Ok? Já o NOx do elemento químico hidrogênio, aqui passando para a regra 6 e para a regra 7, depois a gente vai voltar, né, e para a regra 8 também. O hidrogênio ele pode ter NOx mais 1 ou menos 1. Quando ele vai ter NOx mais 1? Na maioria dos compostos. Ele só vai ter o NOx igual a menos 1 quando ele estiver ligado a um metal. Por exemplo, aqui, ó, HCl, hidrogênio está ligado a um ametal, NOx mais 1. H2SE, hidrogênio está ligado a um ametal, NOx mais 1. NaH, aqui é hidrogênio ligado a um metal, NOx menos 1, porque está ligado ao metal. CaH2, hidrogênio ligado a um metal, NOx menos 1, porque o hidrogênio está ligado a um metal. O oxigênio, passando para a próxima regra, sempre vai ter, na maioria dos compostos, o NOx igual a menos 2. Só que tem alguns exemplos, alguns compostos que são exceção. Quando ele estiver ligado ao flúor, o NOx dele vai ser mais 2. Nos peróxidos, que são um tipo especial de óxido que eu vou mostrar para vocês aqui nos exemplos, vai ter NOx menos 1. E nos superóxidos, o NOx dele vai ser igual a menos meio. Então aqui, ó, H2O, não é nenhum desses três casos aqui. Logo, o NOx do oxigênio é menos 2. Na2O, não é nenhum desses três casos aqui. Logo, o NOx dele vai ser menos 2. Pulando aqui, H2O2. Peróxidos são substâncias que têm esse tipo de fórmula geral aqui. Vai ser sempre alguma coisa 2O2. Por exemplo, H2O2 ou Na2O2. Sempre que você vê um composto desse tipo, X2O2, você desconfia que é um peróxido. Então aqui, ó, o NOx do oxigênio nesse caso é menos 1. E aqui também.
Já os superóxidos têm essa carinha aqui, ó, Na2O4, tá vendo? X2O4. Então, o NOx aqui do oxigênio é menos meio. O cálcio, a gente sabe que o NOx do cálcio é mais 2. E aqui você tem o CaO4, né? Dessa maneira, para a molécula ser neutra, o NOx do oxigênio tem que ser menos meio. Então, também é um exemplo de superóxido. Por fim, aqui, ó, o OF2 é um composto do oxigênio com flúor. Como ele está ligado ao flúor, que apresenta sempre NOx igual a -1, que a gente viu aqui anteriormente, o NOx do oxigênio nesse composto vai ser igual a mais 2. A regra número 8 fala que os halogênios sempre apresentam NOx igual a -1 quando combinados com metais ou com hidrogênio em compostos binários. Traduzindo, vou traduzir, fica calmo, não se assusta. O NOx dos halogênios sempre vai ser igual a -1 quando ele estiver em compostos binários, ou seja, compostos com apenas 2 elementos químicos, onde o elemento químico ligado a ele for um metal ou hidrogênio. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem, sei lá, o HBr. Aqui a gente tem o Br, o bromo, que é um halogênio, que está ligado ao hidrogênio, num composto binário, que só tem 2 elementos. Então, o NOx do bromo aqui vai ser -1. Beleza? Deixa eu botar para as regras aqui do começo e a gente já desce de novo. Sei que está um pouco vai e volta, mas vai ser importante para cá, vocês vão ver. Olha só. Regra número 1. A soma dos NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre igual a zero. Ou seja, você tem uma molécula neutra, um composto iônico neutro. A soma do NOx de todos os elementos individualmente, todos os átomos individualmente, vai ser igual a zero. Por exemplo, aqui ó, no NaCl, a gente sabe que o Na tem NOx igual a mais 1 porque é um elemento da tabela periódica da família 1A. Quanto que o cloro é um halogênio, está no composto binário com o sódio. Então, a gente viu que o NOx dele é -1. Então, mais 1 com menos 1 dá 0. Logo, a soma dos NOx dos elementos aqui é igual a 0. Olha esse outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente quer saber o NOx do manganês. Presta atenção. A gente tem aqui o oxigênio num composto que não é nem ligado ao flúor, nem um peróxido, nem um superóxido. Então, o NOx dele aqui é -2. Mas eu tenho 4 oxigênios. -2 vezes 4 vai dar -8. Agora, olha só. O NOx do potássio é mais 1. -8 mais 1 vai dar -7. A gente sabe que o NOx aqui total tem que dar 0. Qual tem que ser o NOx do manganês? Mais 7. Porque só do oxigênio e do potássio a gente tem -7. Para a soma dar 0 tem que ser mais 7. E é isso que acontece aqui, presta atenção. Mais 1 com mais 7 vai dar mais 8. Menos 2 vezes 4 vai dar mais 8 menos 8, que vai ser igual a 0. Então, o NOx de compostos neutros, compostos moleculares ou iônicos neutros, a soma dos NOx sempre vai ser igual a 0. Segunda regra, o NOx dos átomos em uma substância simples é sempre igual a 0. Então, sempre que você vê aqui uma substância que tem um elemento químico sozinho, tal como aqui o Na, o Cl2, que só tem o cloro, apesar de ter 2 cloros, só tem o cloro, e o Fe, o NOx desse elemento vai ser 0, beleza? Porque ele está em uma substância simples. NOx de um elemento em uma substância simples é igual a 0. Em íons monoatômicos, íons só com um átomo, o NOx é sempre igual à carga do íon, que foi o que eu falei com vocês lá em cima, lembra? Aqui, por exemplo, a gente tem o K+. Eu tenho aqui um cátion, tem um íon, um cátion, que é monoatômico, só tem o potássio. E qual é a carga dele? Mais 1. Então, qual vai ser o NOx dele? Mais 1. Ah, se tivesse aqui o O2-. Bom, eu tenho um ânion, tem carga 2-. Então, qual é o NOx dele? -2. Tem aqui o ferro, cuja carga é mais 3 aqui. É um íon do ferro mais 3. Qual vai ser o NOx? Vai ser mais 3, ok? Seguindo aqui, regra número 4. Em um composto que apresenta carga, a soma dos NOx dos elementos tem que ser igual à carga. Como assim? Olha aqui, NO2 menos 1. Esse menos 1 fora do parênteses está indicando que a soma dos NOx dos elementos dentro do parênteses tem que ser igual a menos 1. Aqui, ó, SO3 menos 2, com menos 2 fora do parênteses. Isso está indicando o quê? Está indicando que a soma dos NOx dos elementos dentro do parênteses tem que ser igual a menos 2. Vamos ver se isso é verdade? Aqui, ó, no NO2, o NOx do nitrogênio é mais 3. E o NOx do oxigênio é menos 2. Mais 3 menos 2 vezes 2, porque eu tenho 2 oxigênios, vai dar menos 1. Então, de fato,
aqui, a soma dos NOx dos elementos dentro do parênteses é igual a menos 1. Outro exemplo aqui, ó, no SO3, 2-, o NOx do enxofre, do S, é mais 4. E o NOx do oxigênio é menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 4 vai dar menos 2, que é exatamente o valor que está fora do parênteses. Ok? Então, essas aqui são as regrinhas básicas, que é importante que você tenha aqui ó, na sua cabeça, no seu sangue. É importante que você saiba dessas regras para calcular o valor dos NOx sempre que aparecer numa questão, beleza? Essas regras aqui a gente já viu. Vamos passar para a regrinha de número 9, que é o NOx do carbono. O NOx do carbono ele vai ter uma forma bem especial de você calcular. Geralmente as questões vão te apresentar esse tipo de fórmula aqui, onde para você calcular o NOx do carbono, você vai ter que analisar as ligações individualmente. Como assim? Vamos calcular o NOx desse carbono aqui, ok? NOx desse carbono aqui. Vamos ver como que vai ficar, olha só. A gente tem aqui, vamos primeiro começar com esse, na verdade, desculpa, com o primeiro exemplo aqui. A gente tem aqui um carbono ligado a outro carbono, ao hidrogênio e ao oxigênio, tá bom? Entre esse carbono e esse outro carbono não tem diferença de eletronegatividade. Então essa ligação aqui, ela não vai contar para o NOx do carbono. O carbono não está nem ganhando, nem perdendo elétrons dessa ligação. Já entre o carbono e o hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então, ele está recebendo um elétron desse hidrogênio aqui. E está recebendo um outro elétron desse outro hidrogênio aqui. Logo, desses hidrogênios, o carbono está recebendo 2 elétrons. Já no oxigênio, esse carbono aqui faz uma ligação com o oxigênio. E o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, os elétrons dessa ligação, o carbono está perdendo esse elétron para o oxigênio. Logo, o carbono recebe 2 elétrons do hidrogênio e perde um para o oxigênio. Então, esse carbono aqui, no final das contas, descontando tudo, ele está recebendo um elétron. Se ele recebe um elétron, qual é o NOx dele? Menos 1. Então, o NOx desse carbono aqui é menos 1. Ok? O NOx desse carbono aqui é menos 1. Agora, olha esse outro aqui. Olha esse outro aqui. Esse carbono aqui não vai interferir na ligação, porque o carbono são iguais, então ele não perde nem ganha elétron. Aqui eu tenho uma ligação dupla com o oxigênio. Se eu tenho uma ligação dupla com o oxigênio, esse carbono está perdendo 2 elétrons, então ele perde 2 elétrons. E aqui eu tenho uma ligação com um outro oxigênio, né, que é uma ligação simples. Então esse carbono, além de estar perdendo 2 para o oxigênio da dupla, está perdendo mais um elétron para esse oxigênio aqui da ligação simples do OH. Portanto, no total, esse carbono perde 3 elétrons. Se ele perde 3 elétrons, o NOx dele vai ser igual a mais 3, tá vendo aqui? Então, é assim que a gente vai calcular o NOx do carbono. A gente vai analisar cada uma das ligações, ver para quem ele perde, ver para quem ele ganha e calcular o saldo final de elétrons, se ele ganha ou se ele perde elétrons. Assim a gente consegue saber o NOx do carbono, beleza? Bom, galera, essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Desejo bons estudos para vocês, que vocês fiquem em casa e se cuidem. Não percam a nossa aula ao vivo, onde a gente vai resolver exercícios e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Um forte abraço e tchau, tchau.